Aqui no Brasil, as mulheres muçulmanas sofrem preconceito e quase sempre a causa é um simples véu. Um tecido cuidadosamente ajeitado sobre a cabeça. Escolha de Samara, seguindo a fé da família muçulmana. É uma coisa que a gente opta pelo fato de ser tão bonito, né? E ter um amor e paz, que é o Islã. Aluna dedicada, se formou biomédica como a primeira da turma. Hoje trabalha na loja da família. Sofri muito preconceito pelo RH, os biomédicos gostavam de mim, fiz 5 entrevistas, mas chegava no RH, elas faziam umas caras que não precisava ser dito mais nada, né? Para o islamismo, o véu tem a função de preservar as mulheres. Elas não podem descobrir a cabeça na frente de um homem se ele não for pai, irmão ou marido. São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, tem uma das maiores comunidades muçulmanas do país. São mais de 1000 famílias. A maioria veio de países árabes e convive bem com brasileiros, mas mesmo assim sofre preconceitos. Letícia é bem brasileira. Se preparou para ser freira, passou pelo espiritismo, pela igreja evangélica, mas se encontrou no Islã. E por causa dessa conversão, se diz discriminada no trabalho. Quando eles pediram para que se instituísse o uso do uniforme, eu pedi que fosse usado uma manga comprida no meu uniforme, uma roupa um pouco mais larga. E não foi possível proporcionar isso para mim naquele momento. Para não trair a própria fé, Letícia pediu demissão. Muitas mulheres que frequentam a mesma mesquita já se sentiram coagidas e obrigadas a tirar o véu para manter os empregos. Se sentem julgadas por querer ter um tecido colorido cuidadosamente ajeitado sobre a cabeça. É por causa disso que eles não me contrataram. E se fosse uma negra, né? Eles iam mandar ela virar branca, né? E se fosse uma gordinha, ia mandar emagrecer? Poxa, sabe, é uma coisa assim que é inútil e fútil ao mesmo tempo, né? Porque o conhecimento meu não está aqui, está aqui. E a minha prática também. Puxa, querem comentar? Eu gostaria de recuperar a matéria da Arábia Saudita sobre as mulheres que querem dirigir, né? Que é muito interessante observar, à luz do que nós acabamos de debater aqui sobre a questão de dirigir automóvel e tal, é que a Arábia Saudita está num atraso tão grande que dirigir um automóvel, ter o direito de dirigir um automóvel, vira um símbolo da luta pela liberdade, né? As mulheres estão de tal forma oprimidas que aquilo que está em desuso, ou pelo menos do ponto de vista ideológico, digamos assim, né? Que é dirigir automóvel, o direito de sair às ruas, como se isso garantisse um fluxo, para a mulher saudita, isso é sim uma forma de entrar no fluxo, né? Ter um direito e tal. Agora, elas vão só... aquelas mulheres que aparecem ali, que fizeram imagens, consequentemente vão sofrer aí punições ou dos maridos ou do próprio governo, porque elas fizeram algo que era proibido, não é? Bom, a questão de uma semana, 10 dias, 6 mulheres que estavam aprendendo a dirigir, num canto perdido lá no interior, foram presas. Então, só no interior é que elas se arriscam a tentar dirigir. Nem aprender a dirigir elas podem. Não é que elas não podem só ter o carro. Não podem, vamos lembrar que elas também não podem votar, vamos lembrar que elas também não podem viajar sozinhas. E para se deslocar, elas têm que pedir ajuda ou elas têm um motorista, ou elas têm que pedir ajuda de um homem da família. É uma segregação brutal. E essas meninas que aí relatam essa situação aqui de serem Brasil, discriminadas, né? Aqui no Brasil em função de usar o véu, realmente é muito impróprio, porque nós não temos aqui um problema de afirmação de uma cultura ocidental contra uma força emergente muçulmana, castradora e violentadora. Nós não estamos, o Brasil não está sofrendo uma situação como essa. Você está querendo comparar com a França? Exatamente, exatamente. Você lembrou bem, quer dizer. Né? Então, nós não temos, por exemplo, uma preocupação legal. O legislador brasileiro... A quem caberia uma intervenção numa situação como essa? Olha, eu diria que intervenção, normalmente, não. Intervenção, assim, para tentar... Quando é um caso particular, é a justiça, né? É fazer isso que nós estamos fazendo, quer dizer, eu acho que essa é a principal intervenção. Mas quando você tem uma punição, quando alguém está perdendo alguma coisa, aí não tem muita alternativa que é a justiça. Mas eu ainda prefiro, nesses casos, porque a justiça é muito individual, né? A pessoa entra porque ela é a interessada. Ela perdeu. Mas o que o Jornal da Cultura fez, trazer o assunto para cá e colocar público, essa é a melhor coisa a fazer. Ou seja, gerar opinião pública a respeito disso.
Amanhã, quando essa menina se apresentar, ou outra menina de véu se apresentar, talvez diminua. O sujeito tenha visto o Jornal da Cultura e tenha... Agora, é bom a gente lembrar também que, voltando de novo ao episódio da Arábia Saudita, que é o primeiro movimento pequeno, mas é o primeiro movimento na Arábia Saudita, nessas discussões sobre liberdade que a gente tem visto na região. Né? É o primeiro, suave, pequeno, pontual, mas é o primeiro. Em decisão inédita, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprova a resolução favorável aos direitos dos homossexuais. Em votação apertada, o Conselho da ONU reconheceu por 23 votos a 19 que todas as pessoas são iguais em direitos, sem distinção de raça, religião ou opção sexual, e condenou a discriminação por conta desses fatores. O texto apresentado pela África do Sul foi defendido pelos Estados Unidos, a União Europeia e o Brasil. Entre os que votaram contra estão a Rússia e parte de países islâmicos, como a Nigéria e Paquistão. Segundo a Anistia Internacional, o homossexualismo é considerado crime em 76 países. O que a gente percebe é que parece que o mundo está tentando se entender com essas questões da homossexualidade, casa não casa, pode ou não pode. Não é assim ou é impressão? Eu só queria voltar, não quero voltar em nada. Porque eu só fico pensando assim, como que uma resolução, da ONU. Se eu não perder aquilo que eu estava pensando, Eduardo, assim, como que uma resolução dessa pode interferir ou pode se tornar uma prática dentro dos países? É isso que eu queria falar. A ONU, ela não tem o poder, ao tomar uma resolução dessa, de dizer, olha, Brasil, Argentina ou qualquer outro país, vocês agora têm que adotar uma regra esta ou aquela. Não. Mas com uma resolução dessa, ela faz um movimento muito importante e estimula a militância a começar a brigar por mais espaço. Quer dizer, o Brasil forma entre os países que estão um pouco mais avançados. Mas você tem muitos países atrasados e aí para conseguir uma conquista aqui ou ali, uma resolução dessa pode ser um peso importante, porque essa notícia vai para o mundo inteiro. Né? É isso que eu acho. Acho que essa resolução aumenta o custo de discriminar. Aumenta o custo de proibir, de permitir que pessoas com qualquer orientação sexual resolvam se unir civilmente e tal. Agora, Novaes, olha essa nota. Na Itália, que votou a favor da resolução da ONU, um casal foi obrigado a se divorciar contra a própria vontade depois que o homem trocou de sexo e se tornou mulher. O caso foi parar no Tribunal de Apelação de Bolonha, onde o casal mora. O tribunal impôs a separação, alegando não ser possível legalizar o casamento entre duas mulheres. Você vê, a Itália votou a favor, que é isso que a gente estava dizendo. Como que faz virar verdade, né? Uma resolução. Mas é uma coisa individual, né? Isso é aquela bizarrice da justiça. Em todos os países tem essas coisas bizarras de decisões. Bizarro. Se for ver, isso se multiplica, isso forma a sociedade. Mas o problema é que na Itália, embora seja pontual, um caso, mas isso está numa cultura que é uma cultura católica especialmente castradora no caso da Itália. Né? A Itália tem um eleitorado católico que se comporta como eleitor católico, quer dizer, e isso gera um conservadorismo cultural e um conservadorismo existencial que é, digamos, desproporcional e que é incongruente com outros aspectos avançados da Itália. A Itália tem uma cultura tão conservadora que há espaço para esse tipo de resolução, que é um absurdo, que é uma interferência, anular um casamento que estava aprovado. Você está falando de decisão da resolução, né? Que você usou a palavra resolução, essa é a da ONU. Não, eu sei. Eu estou falando agora da justiça. Rebeldes líbios rejeitam a proposta do governo para realizar eleições ainda neste ano. O principal problema é que eles não querem eleições organizadas pelo regime do coronel Muammar Gaddafi. Reunidos em Benghazi, a capital da resistência líbia, o Conselho dos Rebeldes descartou qualquer negociação com o atual regime e voltou a exigir a saída imediata de Gaddafi. Um dos filhos do ditador tinha proposto a convocação de eleições em no máximo 3 meses. Hoje, o governo italiano assinou um acordo com os rebeldes para conter o fluxo de imigração ilegal. A Itália é o país que vem recebendo a maior parte dos imigrantes que fogem dos confrontos no norte da África. A população do Iêmen promove uma das maiores manifestações já registradas até agora contra o governo do presidente Ali Abdullah Saleh. Reunidos para as orações das sextas-feiras,
Eles exigiram que o presidente, em tratamento de saúde na Arábia Saudita, não retorne ao país. O secretário-geral da ONU disse hoje que a questão do desmatamento da Amazônia é mundial e não apenas do Brasil. Ban Ki-moon afirmou que as ações adotadas aqui para deter a destruição da floresta influenciam toda a estratégia mundial para a preservação ambiental. Veja agora outras notícias que foram destaque nesta sexta-feira. 3 vereadores e uma empresária da cidade de Sorriso, no Mato Grosso, são presos em uma operação do Ministério Público do Estado. Eles são acusados de cobrar propina de até R$500 mil para aprovação de projetos na Câmara Municipal e de tentativa de extorsão contra o prefeito da cidade. 17 pessoas, entre as quais 6 mulheres, são presas em João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba, acusadas de fraudar documentos e aplicar golpes no comércio, que superam R$1 milhão. Pelo menos 20 carros foram apreendidos durante a operação. Morre de infarto em São Paulo, aos 64 anos, o cantor Ravel. Ele fazia parte da dupla Dom e Ravel, que fez sucesso na década de 70, com as músicas Eu Te Amo, Meu Brasil e Você Também é Responsável, tema do Mobral, antigo movimento brasileiro de alfabetização. A empresa chinesa Foxconn adiou de julho para setembro o início da produção de tablets no Brasil. A fábrica instalada em Jundiaí ainda depende de obras de infraestrutura e do treinamento de engenheiros brasileiros enviados à China. Além da Foxconn, outras 7 empresas estão autorizadas a fabricar tablets no país. Eduardo vai falar sobre os tablets e você quer falar da Amazônia. Vou começar pelos tablets, que foi a notícia. O tablet é o seguinte, se a gente pegar o iPad mais barato fabricado no Brasil custa $1.000. E o mais caro custa $1.500. É a metade do preço nos Estados Unidos. Ou seja, o que a gente consegue com a nossa realidade tributária e de custos é igualar a corrida de táxi à passagem internacional. Porque é o mesmo preço você pegar o táxi, ir para a loja aqui e comprar, ou você ir para os Estados Unidos de avião e comprar lá. É o mesmo preço? Você fez essa conta? Se você pegar uma passagem aérea barata e for para Miami e comprar um iPad lá, você consegue o mais caro, você consegue comprar lá a soma da passagem aérea mais o tablet, dá o mesmo preço do que se você pegar o táxi aqui e ir para a loja e comprar aqui. É um absurdo, ou seja, as pessoas não conseguem comprar. Ou não faz sentido você gastar $1.500 quando você pode gastar $600 e poucos no Agora, mesmo aparelho. Com a chegada da Foxconn, quer dizer que já atrasou vai isso, cair o preço, não vai chegar a ser metade do preço, nós não vamos ter o preço dos Estados Unidos, vai cair alguma coisa como 30%, que já é um ganho razoável. Novaes quer falar sobre a Amazônia. O que eu achei importante é que o secretário-geral da ONU disse que a Amazônia não é assunto só brasileiro. Né? Isso é um assunto porque ela interfere em todo o mundo. Esse é um tema da maior relevância. Do ponto de vista da soberania nacional, muita gente vai ficar espinhada com isso, dizer que é isso, querem botar o dedo na Amazônia e tal. Mas se nós pensarmos, deixando de lado a coisa da soberania nacional, e nós pensarmos na importância que o Brasil tem hoje no mundo, trouxermos para nós esse lado do debate, aí é uma ajuda que o secretário-geral da ONU está nos dando quando nos diz que não é assunto só nosso, nós temos que fazer mais. E nós vamos voltar aqui, certamente, a um debate sobre o Código Florestal, porque esse debate do Código Florestal é central para esse tipo de discussão. O que a gente está disposto a fazer em relação ao meio ambiente no Brasil? Claro. O FMI reduziu hoje a previsão de crescimento do PIB brasileiro de 4,5% para 4,1%. O PIB é a soma de todos os serviços e bens que um país produz durante um período. Um grupo de diretores da instituição esteve hoje em São Paulo para a divulgação de um balanço da economia mundial. Para um país que até pouco tempo atrás se arrepiava ao ouvir essa sigla, FMI, não deixa de ser significativo sediar a Conferência Mundial para a Imprensa do Fundo Monetário Internacional. Os executivos escolheram São Paulo para divulgar os balanços trimestrais que medem a temperatura da economia no mundo. Com relação ao Brasil, o fundo reduziu a previsão do crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, de 4,5%
para 4,1%. Rupa Dattagupta, economista do FMI, diz que esse era um movimento esperado diante da redução na atividade industrial e da intenção do governo de diminuir o ritmo da economia para combater a inflação. Apesar disso, o economista-chefe do fundo elogiou o fato de o risco soberano brasileiro ser, no momento, mais baixo que o americano. Para o mercado, nos próximos 12 meses, o Brasil tem mais condições de pagar sua dívida externa que os Estados Unidos. Segundo ele, isso mostra que a política do Brasil foi muito responsável e o país colhe os frutos agora. Para o FMI, a crise econômica mundial entrou em um novo capítulo. Uma fase em que a vontade política será cada vez mais necessária para a implementação de medidas pouco populares nos países em que a crise ainda persiste e é necessário enxugar a economia. O fundo cobrou que os países desenvolvidos façam cortes nos gastos públicos, medidas que terão um impacto social significativo. Em relação aos países emergentes, o risco da instabilidade está nas altas taxas de juros, que atraem capital estrangeiro apenas para a especulação, que sempre eleva o risco de uma nova crise financeira. Mais uma vez, a receita indicada pelo FMI é o corte das despesas do governo. Se você tiver uma política fiscal responsável, você vai desaquecer a economia e poderá praticar uma taxa de juros mais baixa, porque o Banco Central não terá de fazer tudo sozinho, diz José Vinhals, mostrando que o fundo passou a ter uma nova imagem do Brasil, mas não deixou de dar palpites sobre a condução da economia brasileira. A Grécia já tem um novo gabinete encarregado de enfrentar a crise econômica. A França e a Alemanha garantiram hoje que não vão deixar a economia grega ir à falência. O novo gabinete, organizado pelo primeiro-ministro Jorge Papandreou, recebeu hoje a bênção dos bispos da Igreja Ortodoxa Grega. Os novos ministros terão pela frente a difícil tarefa de recuperar a economia do país. A Grécia enfrenta dificuldades para cumprir os pagamentos internacionais. E existe a ameaça de uma moratória no resgate de títulos públicos em poder de bancos e empresas. Se houver atraso nesses pagamentos, o país pode provocar uma turbulência nos mercados, que poria em risco todo o sistema financeiro internacional. Para evitar que isso aconteça, a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês Nicolas Sarkozy se reuniram hoje em Berlim e pediram urgência na aprovação de um pacote de ajuda da União Europeia ao governo grego. Merkel e Sarkozy garantiram que o país receberá todo o apoio necessário para sair da crise. Vitória dos produtores brasileiros de laranja. Os Estados Unidos desistiram de recorrer de uma decisão da Organização Mundial do Comércio sobre a taxação do suco de laranja nacional. Os Estados Unidos acusavam o Brasil de dumping. Se você não entende como funciona essa disputa comercial, o Jornal da Cultura explica. Há 2 anos, o governo brasileiro questionou na OMC o valor das taxas de importação do suco de laranja cobradas pelos Estados Unidos. Os americanos acusavam o Brasil de praticar dumping. O dumping, palavra inglesa que significa compensação, ocorre quando um grupo de empresários exporta um produto com preço mais baixo do que o cobrado no mercado local. Geralmente, isso é possível graças a incentivos do governo, quase sempre na forma de subsídios ou pela união dos produtores, que abrem mão do lucro por um tempo para conquistar o comprador. Quando isso acontece, o governo importador cria taxas adicionais para a entrada do produto. Com isso, tenta proteger os produtores locais e promover uma concorrência mais equilibrada. É o que o mercado chama de sobretaxa. Em março, a Organização Mundial do Comércio emitiu parecer favorável ao Brasil e considerou a sobretaxa americana ilegal, ou seja, concluiu que não há dumping na exportação do suco de laranja. Os Estados Unidos tinham até hoje para contestar a decisão, mas decidiram não apelar. Bom, como dizia o Eduardo antes da gente começar o jornal aqui, o grande vencedor nessa história é o consumidor que consegue... Consumidor americano, sem dúvida. Consumidor americano. Aqui é importante a gente ponderar aqui o seguinte: o Brasil é o maior
exportador de laranja do mundo. A gente exporta 80% do suco que é exportado, porque tem muito suco que é produzido num país e é consumido ali mesmo. Desse suco que troca de país, a gente vende 8 de cada 10 copos, não é brincadeira. E os americanos, os maiores compradores. Então, você tem uma briguinha do maior exportador do mundo com o maior comprador do mundo. Então, era uma briga muito importante. Você está falando de grandes grupos privados no Brasil, você está falando de 20 mil produtores de laranja, não é pouca coisa. E ficou provado que não teve dumping. Então, é uma grande notícia para o Brasil, que vai voltar a vender sem taxa, né? Já volta a vender sem taxa, e com isso consegue vender muito mais. A seguir, Estados Unidos iniciam limpeza das florestas do Vietnã contaminadas pelo agente laranja. E veja também, presidente Dilma diz que o caso do sigilo dos gastos da Copa do Mundo foi mal interpretado.